Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a escola da configuração, uma das propostas de Mittenberg que defende a formação da estratégia como um processo de transformação. É importante entender que o livro é dividido em 3 agrupamentos, para facilitar a compreensão do leitor. De um lado, as escolas prescritivas, que buscam explicar como deveria ser a formulação das estratégias. Esse é o caso da escola do designer, do planejamento e do posicionamento. Por outro lado, as escolas descritivas, que explicam como realmente é a formulação das estratégias. Esse é o caso da escola empreendedora, cognitiva, do aprendizado, do poder, cultural e ambiental. Já no centro se encontra a escola da configuração, que tem uma natureza integrativa, pois consegue unir as expectativas e realidades. Para melhor compreender essa escola, podemos fazer uma associação entre as premissas e um ciclo de vida. Pense em qualquer empresa de sucesso. Ela foi introduzida no mercado, cresceu consideravelmente e agora se encontra na maturidade há algum tempo, apresentando uma configuração estável. Essa tendência é apresentada na primeira premissa. No entanto, com a instabilidade do mercado, ela vem enfrentando problemas. Assim, eventualmente, devem ocorrer transformações que modificam a configuração existente, como descreve a segunda premissa. Essa premissa se aplica muito bem ao caso da Havaianas, como vamos ver a seguir. E foi assim que as Havaianas se transformaram nas sandálias coloridas que todo mundo ama usar. Bom, parece que não foi exatamente assim que aconteceu. Mas foi uma história tão inspiradora quanto. Em 1962 foram criadas as Havaianas inspiradas na Zori, uma tradicional sandália japonesa. Nasceram com o modelo clássico, azul e branco. Em pouco tempo, elas viraram tão fundamentais na vida do brasileiro que o governo tabelou seu preço igual fez com itens da cesta básica, como arroz e feijão. Até que um dia as pessoas começaram a virar a sola das Havaianas para cima. E isso virou moda. Este momento que chamamos de virada. O vídeo mostra que a empresa permaneceu por muito tempo na estabilidade. Foram cerca de 32 anos vendendo o mesmo produto. Mas como houve uma demanda por diversificação, ela precisou se reposicionar no mercado, transformando sua configuração. Assim, a Havaianas conseguiu voltar à maturidade com um melhor rendimento. Já a terceira premissa defende que podem ser estabelecidos padrões entre esses períodos intercalados. Como exemplo, há o choque periódico, com longos períodos de estabilidade e transformações ocasionais. Esse é o caso de organizações tipo máquina, como as áreas automotivas, que possuem apoio de técnicos e assessores para promover espécies de reformulações. Podem ocorrer também alternâncias entre a estabilidade e a transformação, por meio de oscilações. Esse é o caso de organizações tipo adocracia, como a indústria aeroespacial, que precisa inovar de forma complexa. Há ainda a possibilidade de ciclos de vida, em que as empresas nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. No livro, os estágios são descritos como desenvolvimento, estabilidade, adaptação, empenho e revolução. Esse é o tipo de padrão mais encontrado nas empresas.
Por fim, também podem ser identificados processos regulares, em que a adaptação é constante. Percebe-se a sua aplicação em organizações profissionais, como em uma sala de cirurgia, em que os médicos são altamente treinados e contam com uma equipe de apoio, sendo que complicações exigem a alteração dos processos estabelecidos. Essa proposta não se aplica à escola da configuração, pelo fato de que o foco não é na frequência das transformações. Voltando a tratar das premissas, a quarta afirma que a chave para a administração estratégica é sustentar a estabilidade ou, no mínimo, mudanças estratégicas adaptáveis a maior parte do tempo, mas reconhecer periodicamente a necessidade de transformação e ser capaz de gerenciar esses processos de ruptura sem destruir a organização. Essa premissa resume exatamente a ideia que a escola da configuração quer passar. Em uma perspectiva complementar, a quinta premissa destaca que as escolas apresentadas anteriormente no livro são tipos de configuração. Mas como assim? Mintzberg fala que no início do negócio as empresas se configuram como empreendedoras, com a presença de líderes visionários oportunistas que centralizam as percepções. Mas depois, à medida que a organização evolui, os processos deixam de ser tão emergentes e adquirem características deliberadas, havendo concepção de estratégias e um planejamento maior. Isso demonstra o viés integrador da escola. No entanto, a sexta premissa faz uma ressalva, destacando que é necessário que as estratégias sejam adequadas ao contexto envolvido. Assim, podem ser vistas todas as escolas em uma mesma organização, só que em fases distintas. No tópico Contribuição de Miller para a configuração, primeiramente Miller debate sobre arquétipos, onde estes são 10 padrões para a formação de estratégia, os quais são divididos em 4 de fracasso e 6 de sucesso. Os padrões de fracasso possuem uma formação estratégica fraca, desatualizada sem possibilidade de mudanças efetivas. Já os padrões de sucesso possuem uma formação estratégica forte, inovadora, simplificada e com grande efetividade. Além disso, Miller e Friesen trazem a ideia de mudança quântica, ou seja, a mudança de muitos elementos ao mesmo tempo, normalmente ocorrendo de forma muito rápida, revolucionária. Essa teoria quântica de mudança se aplica melhor em grandes organizações estabelecidas e de produção em massa, por conta da sua alta dependência de processos padronizados, tendendo a serem muito resistentes a possíveis mudanças estratégicas sérias. Assim, levanta-se o seguinte questionamento: se essas mudanças são revolucionárias ou incrementais. Para Miller, a mudança é vista como revolucionária na escola da configuração. Porém, essa visão depende da forma como cada observador a interpretará. Isso indica a importância de cada escola de pensamento no processo de estratégia, assim como combiná-las em algum tipo de estrutura abrangente. Por exemplo, a escola cognitiva procura nos dizer como pensam os estrategistas, a escola empreendedora como eles saltam e a escola cultural como aterrissam. Já a escola de configuração sugere a sequência. O livro também apresenta os possíveis perigos da excelência. Inicia-se com a perspectiva da síntese, onde oferece uma rica base para descrever as organizações. Assim, a configuração pode ser um estado natural de coisas, onde forças darwinianas podem levar as organizações a serem sinérgicas e, consequentemente, eficientes. Isso simplifica a administração e possibilita que os gerentes apliquem somente as técnicas apropriadas para uma dada configuração. Miller ainda sugere que a configuração pode ser a essência da estratégia, resultando tanto em vantagens como desvantagens. Ou seja, como vantagem, por exemplo, ela pode tornar mais difícil a imitação e permitir que as organizações reajam mais rapidamente. Já como desvantagem, pode tornar as coisas demasiadamente simples para o gerente, limitando suas
organizações em um conjunto de atitudes restritivas. Miller utilizou como base para formar essa ideia o livro intitulado The Icarus Paradox, 1990. Essa mitologia grega, resumidamente, descreve a história de Ícaro, onde seu ego, após adquirir a capacidade de voar, levou-o para perto do Sol, o qual derreteu suas asas e causou a sua morte. Essa história afirma a extrema necessidade das organizações e gestores a serem suficientemente críticos para conseguirem identificar um ponto de equilíbrio em suas decisões estratégicas. Desse modo, Miller descreveu 4 trajetórias principais que levam as organizações de sucesso ao fracasso. A primeira seria a focalizante, onde organizações artesãs movidas pela qualidade se tornam organizações remendonas, que alienam os clientes com ofertas perfeitas. A segunda, a aventureira, no qual organizações construtoras voltadas para o crescimento resultam em organizações imperialistas e impulsivas, que executam expansões precipitadas em áreas que não dominam. A terceira, inventora, em que organizações pioneiras com departamentos de P&D insuperáveis viram organizações escapistas utópicas, dirigidas por cultos cientistas amantes do caos, com invenções muito grandiosas e futuristas. E por fim, a absorvente, onde organizações vendedoras com muitas aptidões mercadológicas se tornam organizações molengas burocráticas, sem objetivos e com produtos de imitação. O próximo tópico refere-se às sondagens na configuração. Abordando o tema exploradores e defensores, temos os autores Miles e Snow, 1978. Eles classificaram os comportamentos corporativos em 4 amplas categorias. O defensor, que se preocupa com a estabilidade, onde para afastar os concorrentes pratica preços competitivos ou se concentra na qualidade, evidenciando grande importância na eficiência tecnológica e um rigoroso controle da organização. O explorador, que busca ativamente novas e inovadoras oportunidades de produtos e mercados, destacando grande importância em manter a flexibilidade, tanto em tecnologia como em arranjos administrativos. O analista, que seria um meio termo de defensores e exploradores, procurando minimizar o risco e ao mesmo tempo maximizar a oportunidade de lucro. E por fim, o reativo, que ao contrário dos outros reage ao seu ambiente, sendo esta uma abordagem de fracasso, pois é inconsistente e instável, ou seja, uma estratégia residual, que surge quando uma das outras 3 é seguida de maneira inadequada. Assim, a tipologia de Miles e Snow se reduz em 2 formas básicas, com a terceira sendo uma forma híbrida e a quarta, na realidade, uma coleção de respostas inadequadas. Para Hurst, 1995, a mudança organizacional é descrita através de um modelo de ecociclo, de crise e renovação. O modelo consiste de 2 arcos que se cortam para formar o símbolo de infinito. Podemos fazer uma analogia com o ecociclo de uma floresta, no qual passa através de fases de crescimento e exploração, que seria a colonização rápida de qualquer espaço disponível, seguida pela conservação, isto é, relacionamento estável entre organismos estabelecidos, seguido por destruição criativa, um papel desempenhado por incêndios florestais naturais, a qual leva à renovação e assim por diante. O mesmo ocorre com organizações humanas, em torno de fases semelhantes, entre ações emergentes e forçadas. A ação empreendedora conduz à conservação ou à acomodação do procedimento estabelecido, provocando crise e confusão, a qual estimula respostas criativas e assim tem o início do novo ciclo. Ainda segundo Hurst, a renovação requer destruição. Organizações humanas saudáveis também devem, como as florestas naturais, consistir de remendos em diferentes estágios de desenvolvimento. O tópico Transformando Organizações aborda principalmente características das mudanças gerenciadas. Porém, é muito importante ressaltar que esse termo se contradiz fortemente,
porque as mudanças não podem ser gerenciadas, já que elas não acontecem a partir de um processo ordenado passo a passo. E também porque uma empresa, por exemplo, não consegue reconquistar rapidamente um cliente que foi perdido ou transformar de repente uma organização em uma empresa inovadora, sendo esses exemplos de mudanças que ocorrem a longo prazo, os quais envolvem cultura, sistemas, hábitos e aptidões que devem ser melhorados antes mesmo de ser necessário. Ou seja, é como diz aquele antigo provérbio chinês: cave um poço antes de ficar com sede. Desta maneira, pode-se concluir que a forma mais eficaz para lidar com as mudanças é melhorando a si mesmo antes de ser necessária uma mudança. O livro também apresenta algumas ferramentas que podem auxiliar nestes processos de mudança. Uma delas é o cubo da mudança, que por sua vez põe em perspectiva todas as mudanças que podem ocorrer em uma organização. Em sua face, podemos ver duas importantes dimensões. À sua esquerda diz respeito à estratégia, que é a direção para a qual uma organização está voltada, que inclui a visão, posições, programas e produtos. O lado direito diz respeito à organização, sendo o estado em que ela está, incluindo elementos como a cultura, estrutura, sistemas e pessoas. Olhando de cima a baixo no cubo, pode-se perceber que tanto a estratégia quanto a organização variam entre o altamente conceitual ou abstrato e o mais concreto ou tangível. Ou seja, as coisas mais amplas e abstratas que podem ser mudadas em uma organização são a visão e a cultura, e as mais específicas e concretas são as pessoas e produtos. As organizações, por sua vez, podem muito facilmente mudar um único produto ou um indivíduo, mas se mudar a sua visão ou estrutura sem mudar mais nada nela, acaba sendo uma tolice. Dessa maneira, pode-se concluir que seja lá onde a empresa intervir nesse cubo, é necessário que seja mudado tudo que está abaixo. E por fim, tudo isso pode variar do aberto e formal, na face da frente do cubo, até o mais implícito e informal, mostrado na face de trás do cubo. Como por exemplo, as pessoas podem ser mudadas formalmente, através da educação, ou informalmente, por meio de treinamentos e percepção. O importante disso tudo é que as mudanças sérias nas organizações devem contemplar o cubo inteiro, ou seja, a estratégia e organização, do mais conceitual ao mais concreto, informal e formalmente. Em seguida, o livro apresenta um mapa que vai separar as mudanças em suas dimensões, onde ao longo do topo encontra-se uma escala de amplitude que varia de micro a macro, onde as micromudanças são aquelas que são focalizadas dentro da organização, como, por exemplo, a redefinição de cargos ou desenvolvimento de novos produtos. Já as macros mudanças visam a organização como um todo, como um exemplo, um reposicionamento no mercado. Aparentemente, o lado mais macro da mudança requer mais preocupação, porque por sua vez envolve a organização inteira. Porém, as micromudanças também podem ocasionar macros consequências. Mas como assim? Por exemplo, pode ocorrer quando uma organização decide fazer um novo produto, que enquadra-se como uma micromudança. Isso pode fazer com que a organização acabe reposicionando seus mercados, sendo este uma macro consequência. Por isso a importância de mapear ambas as dimensões de mudanças. O mapa sugere que também existem 3 abordagens básicas no processo de mudança: a mudança planejada, a conduzida e a evoluída. A mudança planejada, por sua vez, é aquela que é programática, a qual vai contar com um sistema ou conjunto de procedimentos que devem ser seguidos.
Esses vão desde programas de melhorias da qualidade e treinamento, na escala mais micro, até programas de desenvolvimento organizacional e planejamento estratégico na escala mais macro. A mudança conduzida é aquela que é guiada, onde o indivíduo ou um grupo pequeno, normalmente que possui uma posição influente ou de autoridade, vai supervisionar o processo de mudança, garantindo que ela aconteça. Essas mudanças conduzidas estão dispostas no mapa de forma diagonal, do mais micro e planejado ao mais macro e evoluído, incluindo mudanças de custos operacionais, estrutura organizacional, posições estratégicas, mentalidade gerencial e cultura global. Por fim, a mudança evoluída é aquela que é orgânica, sendo guiada por pessoas que não ocupam posições significativas de autoridade e ocorrendo normalmente em lugares obscuros na organização. Para o lado mais micro, encontram-se o desafio político, no centro está a assunção de risco e mais para o lado macro encontra-se o aprendizado estratégico. Ao contrário das outras duas, que são de certa forma mais formalmente conduzidas por procedimentos ou gerentes, essa terceira não é gerenciada nem mesmo sob o controle dos gerentes. E concluindo, assim como qualquer outro mapa, este, apresentado no livro, visa oferecer ao leitor uma visão mais abrangente do território das mudanças. Falamos sobre o tópico mudar religiosamente a organização. Esse tópico se inicia falando sobre as mudanças organizacionais, que nem sempre são fáceis ou baratas. E justamente por isso, muitas empresas, quando estão em crise, acabam optando em morrer, pois sabe mais barato para elas do que investir em pessoas qualificadas para recuperá-la. Pensando-se nisso, o livro levanta a questão de que se realmente é necessário utilizar-se de consultorias e pessoas qualificadas para mudar a empresa e salvá-la, e se o próprio gestor não poderia fazer isso. Para responder ao questionamento de que sim, o gestor pode realizar a mudança e salvar a sua empresa, Miesenberg traz alguns autores que suas pesquisas estão relacionadas com a mudança e como realizá-la. Primeiramente, apresenta Beer et al., 1990, que traz 6 passos para uma mudança de baixo para cima. O primeiro passo seria o de mobilizar, que basicamente seria estimular os funcionários para realizar um diagnóstico em conjunto, para identificar e resolver os problemas de uma organização. Já o segundo passo é o de desenvolver, que é criar uma nova visão organizacional, comum entre a empresa e os funcionários. O quarto passo seria o de disseminar, que basicamente seria alastrar essa mudança para toda a empresa, de modo com que não seja só uma obrigação, que vem dos superiores, mas algo que foi decidido em conjunto, tornando assim mais aceitável e acaba tornando muito eficiente esse passo, pois a mudança acaba sendo mais naturalizada. O quinto passo é o de institucionalizar, que é o ato de formalizar as mudanças através das estruturas hierárquicas e políticas, solidificando a nova visão. E por fim, o sexto passo é o de monitorar, que é estar atento às mudanças e seus resultados, de modo com que, caso haja necessidade de ajustes, eles sejam realizados. Já o outro autor que Miesenberg apresenta é Kotter, 1995, que apresenta 8 passos para realizar uma mudança de cima para baixo. O primeiro deles é o senso de urgência, que possui o intuito de conhecer o ambiente externo à empresa e desenvolver estratégias para aproveitar as oportunidades e estratégias para lidar com as ameaças. O segundo é formar uma poderosa coalizão orientadora, que busca reunir pessoas com o poder suficiente para conduzir a mudança organizacional e incentivá-las a realizar a mudança. O terceiro passo é criar uma nova visão organizacional, ou seja, estabelecer um foco organizacional para que os esforços sejam conduzidos. O quarto é comunicar a visão, ou seja, utilizar-se de todos os meios organizacionais para comunicar a todos que a empresa estará mudando e quais serão as estratégias que serão utilizadas. O quinto passo é delegar os poderes a outra pessoa para agirem sobre a visão organizacional, que seria colocar a favor da mudança líderes e estruturas informais da organização, para acelerar os possíveis obstáculos e estimular uma maior aceitação às mudanças.
O sexto é planejar e criar vitórias a curto prazo, para que nas pequenas mudanças a organização possa caminhar e identificar retornos. Para isso, deve-se recompensar os funcionários que estão colaborando e incentivando-os a continuar. O sétimo é consolidar melhorias e produzir ainda mais mudanças organizacionais. Esse passo possui o intuito de aproveitar o momento de aceitação e confiabilidade para reestruturar todas as estruturas, com o intuito de revigorar a empresa. Para isso, pode-se contar com esforços de treinamentos, demissões e promoções. E por fim, o oitavo passo, que é institucionalizar novas abordagens, que basicamente possui o intuito de conectar os novos comportamentos e atuações ao sucesso da organização e desenvolver pessoas para darem continuidade à mudança organizacional. E para finalizar esse tópico, Mitzenberg traz a última autora, que é a francesa Wexley, 1992, que juntamente com Mitzenberg desenvolveu um estudo sobre ciclos das mudanças e estuda as estratégias que grandes religiões se utilizavam para realizar uma mudança em suas estruturas e continuarem sólidas perante as grandes oscilações do mercado, desenvolvendo 3 modelos. O primeiro deles, enclave, que vem do catolicismo. O segundo deles, a clonagem, que vem do protestantismo. E por fim, o último, a erradicação, que vem do budismo. O primeiro modelo, enclave, vem do catolicismo, onde toda a religião era conduzida pelos papas, que tinham características de gerenciais burocratas e planejadores. Acabaram liderando o desafio de movimentar as bases e se reinventar. Esse processo ocorre através de um processo de negociação e alocação de recursos, e quando a mudança é aceita e legitimada, permite-se que a mesma seja introduzida no restante da organização, efetuando assim uma mudança mais ampla. Os pontos fracos desse modelo estão no gerenciamento ou na manutenção dessas mudanças. O segundo modelo, que é a clonagem, que vem do protestantismo, surgiu a partir da reforma de Lutero, onde cada pessoa com potencial liderança participava de uma das igrejas, via a doutrina, identificava aquilo que concordava e o que discordava, e a partir daí realizava uma adaptação de acordo com suas crenças, ou seja, executava uma mudança e fundava sua própria congregação, de modo com que uma clonava a outra, impedindo com que atritos destruíssem o movimento protestante, permitindo ao mesmo tempo a expressão de uma variedade de interpretações e uma gama de inovações. O grande ponto fraco desse modelo é que, mesmo que a base seja a mesma, perde-se a ideia inicial, como um telefone sem fio. E por fim, o último modelo é a erradicação, que vem do budismo, onde o próprio Buda fala para seus monges viverem uma vida de abdicação e erradicação com as sociedades e outros líderes, pois estas poderiam desviá-los de sua missão. Esse modelo vem com o ponto fraco de ser muito extremista. A Europa acabou passando pelos 3 modelos na sua mudança. E para finalizar o capítulo das escolas configurações, apresento o tópico das principais críticas da escola da configuração. Posso dizer que todas as críticas giram em torno do seguinte aspecto: a complexidade e diferença existente entre as organizações. Lex Donalds, 1996, realizou a crítica mais pesada em relação à escola da configuração e chamou-a de miscigenomania. Posso dizer que, segundo o autor, que a falha gira em torno da teorização, visto que são muito fáceis de entender e ensinar, porém são genéricas e não levam em consideração a subjetividade e grandes variedades de ambientes e mercados que as empresas estão inseridas. Um ponto importante dessa teoria é a mudança quântica, utilizando-se de características rígidas que não são aplicáveis às empresas, visto que a mudança utilizada pelas organizações acontece em processos, não agressivamente de um dia para o outro. Wow!